Oi pessoal, aqui é o Paulo. Vamos aprender aqui a calcular reações de apoio em vigas biapoiadas. Então, para calcular as reações de apoio, vamos usar a teoria do equilíbrio dos corpos rígidos, onde nós teremos um conjunto de forças atuando em pontos distintos desse corpo, que vão produzir translação ou rotação. Perfeito? Portanto, nós vamos aplicar as três equações da estática para calcular as reações de apoio. Então, vamos aqui para o exemplo 1. Vocês observem que no exemplo 1 eu tenho uma viga biapoiada, com três forças, três cargas concentradas, aplicadas em pontos distintos. Óbvio que a toda ação corresponde a uma reação. Se eu tenho dois apoios, eu consigo identificar aqui o apoio A, que é um apoio do segundo gênero, e o apoio B, um apoio do primeiro gênero. O apoio A, ele suportaria aqui uma reação HA, uma reação horizontal VA. O apoio B, ele só, na posição em que ele está colocado, ele só suportaria uma reação nesse sentido aqui, no sentido vertical. Ele só restringiria esse movimento. No caso do apoio aqui de segundo gênero, ele está restringindo dois movimentos. Então, eu já deixei desenhado aqui o diagrama de corpo livre, onde eu isolei todas as forças e também as reações. Tá? Aqui eu vou ter uma força de 2 kN, aqui uma força de 1 kN, aqui uma força de 2 kN. Vamos então aplicar as equações da estática. Primeira equação, somatório das forças em x iguais a zero. Esse somatório aqui é igual a zero. Ora, em x eu só teria HA, que eu arbitrei no sentido positivo. Tenho mais alguma força atuando em x? Não. Portanto, HA vai ser igual a zero. Farei agora a somatória das forças em y igual a zero. Primeira força que eu tenho, VA, menos 2 kN, menos 1 kN, menos 2, mais VB igual a zero. Logo, VA mais VB vai ser igual a 5. Portanto, aqui eu tenho a minha primeira equação. Vamos fazer agora a somatória dos momentos em relação ao ponto A, em relação ao apoio A. Poderia fazer em relação ao apoio B? Sim, certamente você poderia fazer em relação ao ponto B. Então vamos então à equação. VA provoca momento em relação ao ponto A? Claro que não, porque ele está na mesma linha de ação do apoio A. Vamos às outras forças. A força de 2 kN provoca momento em relação ao ponto A, ao apoio A? Sim, provoca. A de 1 kN produz? Sim. A de 2 kN produz momento, produz rotação em relação ao ponto A? Sim. E o VB produz rotação em relação ao ponto A? Também produz. Então vamos nessa. A força de 2 kN, o momento que ela produz, vai ser igual a menos 2 vezes 2, porque ela está produzindo momento no sentido horário. Terei aqui a força de 1 kN, então tenho aqui menos 1 vezes a distância do braço de alavanca, que aqui vai ser 2 mais 1, que é igual a 4, menos a força, menos o momento produzido pela força de 2 kN, que vai ser o produto da força, vezes a distância perpendicular, que será 2 mais 1 mais 1 mais 2, 6. Terei agora o momento produzido pela força VB, pela reação VB, que produz rotação no sentido anti-horário. Portanto, eu terei como braço de alavanca 8 metros. Então, terei aqui mais 8 VB, porque VB produz rotação no sentido anti-horário. Então, terei aqui nessa equação 8 VB é igual a 4 mais 4 aqui são 8, mais 12, 20. Então,
meu VB será igual a 20 dividido por 8, que é igual a 2,5 kN. Logo, VA será igual também a 2,5 kN. Aqui está a nossa primeira viga resolvida. Repare que esse resultado, como as cargas são simétricas, tanto em termos de valores quanto em termos de distância, bastaria somá-las e dividir por 2, por conta dessa simetria. Nem sempre isso acontece. Tá? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho uma combinação de carga uniformemente distribuída com uma carga triangularmente distribuída e mais uma carga concentrada. Tá? Então, qual é a minha primeira providência? Traçar o diagrama de corpo livre. Eu sei, faço essa representação para indicar que a resultante aqui ela é fruto de uma carga uniformemente distribuída. Aqui a representação da carga triangularmente distribuída e sua resultante, aqui em magenta, onde eu vou fazer o cálculo aqui da resultante, e aqui coloco a representação da carga concentrada. A resultante da carga distribuída ela será então Q vezes L, isso que corresponde a essa área da distribuição da carga. Isso aqui é igual a 2 vezes 3, é igual a 6 kN. A carga triangularmente distribuída, a resultante dela, será a correspondente à área dessa distribuição de carga. A área do triângulo, portanto, Q vezes L sobre 2, eu terei deixa eu corrigir aqui, terei aqui 3, que é a taxa de distribuição, 3 kN, vezes o trecho em que ela está distribuída, que equivale a 4 metros, dividido por 2, isso equivale também a 6 kN. E por último eu tenho aqui a minha carga concentrada de 1 kN. Perfeito? Muito bem, então aqui eu distribuí todas as minhas cargas no diagrama de corpo livre. Lembrando que aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, portanto esse apoio ele teria duas reações, porque ele restringe o movimento na horizontal e na vertical. Aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero, portanto só restringe o movimento de translação no sentido vertical na posição em que ele foi colocado aqui. Então vamos então às equações de equilíbrio estático, né? Então terei aqui somatório das forças em x igual a 0. Eu tenho HA, mas não tenho mais nenhuma força externa atuando na horizontal, portanto HA é igual a 0. Tenho somatório das forças em y iguais a 0. Então terei aqui VA menos 6 menos 1 mais VB é igual a 0. Portanto, VA mais VB é igual a 13. Tenho aqui a minha primeira equação. Vou agora para somatório dos momentos. Pode ser em relação ao ponto B, pode ser em relação ao ponto A. Vou fazer aqui em relação ao ponto A. Então, tenho essa força de 6 kN, que está atuando, a resultante atua exatamente na metade do carregamento. Portanto, esse espaço daqui para cá equivale a 1,5 metros. Portanto, eu tenho aqui um momento em relação ao apoio A de menos 6 vezes 1,5. Aqui eu tenho essa outra resultante da carga triangularmente distribuída. Esse trecho, ela atua a 1/3 do seu trecho de distribuição, que equivale a 4 metros, portanto 1/3 de 4 metros. Só que eu tenho que somar o braço de alavanca, vai ser 4/3 mais 3 metros. Portanto, eu terei aqui um momento produzido pela resultante da carga triangularmente de menos 6 vezes 3 metros mais
1,33. Terei aqui a carga concentrada, o braço de alavanca da carga concentrada em relação ao apoio A vai ser de 3 mais 2 metros, 5 metros, produzindo momento, produzindo rotação no sentido horário. Menos 6, perdão, não é 6, é 1, né? Menos 1 vezes 5 metros. Tenho aqui ainda o momento produzido pela reação de apoio VB. Então, tenho 3 mais 2, 5 mais 2, 7. A VB em relação ao ponto A produz momento no sentido anti-horário. Então, mais 7 VB igual a 0. Tá certo? Então, fazendo esse cálculo, eu terei aqui que VB será igual a 5,71 kN. Substituindo VB na equação 1, eu terei que VA será 13 menos VB, que é 5,71. O meu VA será igual a 7,29 kN. Portanto, nós resolvemos aqui a segunda vigazinha com a combinação de uma carga uniformemente distribuída, uma carga triangularmente distribuída e uma carga concentrada. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.